Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Se você tem um chamado de Deus na sua vida, uma promessa de ser um pregador ou pregadora, ou até mesmo se você já tem um ministério, leve o seu ministério a sério, venha se capacitar ainda mais na palavra de Deus e aprender os detalhes das Escrituras, os mapas das cidades da Bíblia, os costumes e culturas típicas daquela época e muito mais. Acesse o nosso site que está na descrição e conheça o nosso treinamento, que irá fazer você se aprofundar ainda mais nos textos bíblicos. Eu me lembro que quando me apaixonei por ela, eu cheguei no líder da mocidade e disse: eu gostei da Edileuza, como é que eu faço para casar com ela? Ele falou para mim: conquiste ela, seja romântico. Eu disse: mas ser romântico de que jeito? Ele falou: escreve uns versinhos para ela. Eu falei: os versinhos que eu conheço não vão prestar, que eu tinha vindo do mundo. Ele falou para mim: vou te dar um livro da Bíblia que é cheio de versos. E ele me deu o livro de Cantares. Eu li o livro de Cantares a semana inteira. Eu decorei o livro de Cantares. Eu ficava na frente do espelho, declamando os poemas que ali estavam. E fiquei pensando, qual desses versículos, qual desses poemas eu vou escrever para tentar conquistar a Edileuza. E eu achei a parte principal. Escrevi um bilhete, borrifei perfume. Aquelas coisas de antigamente, hoje não tem mais nada disso, né? Cheguei na escola dominical, terminamos a escola dominical, ela se levantou, passou perto de mim. Eu peguei e disse assim: irmã Edileuza, eu queria entregar para a senhora esse bilhete. A senhora poderia ler e depois me responder? Ela disse: é claro, irmão Marcos. Ela pegou o bilhete, levou embora e eu entrei em oração. Uma semana orando, eu subi o monte, eu desci o monte, eu jejuei, orei. No domingo da frente, lá vem a irmã Edileuza. Terminou a escola dominical, ela me entregou o bilhete e disse: aqui está a resposta, como o senhor pediu, resposta na Bíblia. Eu corri para o banheiro, sentei no trono, fechei a porta e abri o bilhete. Mas antes de ler, eu cheirei. E quando eu cheirei, não tinha cheiro de nada. Eu falei: ela deve ter ficado tão emocionada, esqueceu de colocar um perfume. O bilhete começava assim: conforme o irmão me pediu, eis aí a resposta na Bíblia. O Senhor te repreenda, Satanás. Porque não era você. Me deu uma angústia. Eu falei: mas por que ela escreveu isso, meu Deus? Eu comecei a botar a culpa. Deve ter sido no meu perfume. Também eu usava aquela porcaria do almíscar, que é o perfume que o anticristo vai usar na grande tribulação, sobre os crentes desviados que ficar sobre a terra, né? E a senhora não ri não, porque eu estou recebendo uma revelação. Como é que é, senhor? Seiva de alfazema, leite de rosa. Era essas coisas que a gente usava na nossa infância. Hoje a minha esposa não gosta que eu toco nesse assunto. Tanto é que eu só prego isso quando ela não está perto. Porque por conta dessa história, venci as etapas, namorei, noivei, casei. Tentei conversar 4 vezes sobre esse assunto. Resultado, fui dormir no sofá. Ela não gosta que eu toco nesse assunto. Ela não entendeu a poesia de Salomão. Eu queria uma coisa bem exótica, eu queria um versículo bem bonito. E eu escrevi para ela o que Salomão escreveu para a Sunamita. Eu escrevi assim: ó Edileuza, tu és mais bela do que as éguas de Faraó. Não estou entendendo, está vendo? Ninguém entende a alma de... Vocês não conhecem as éguas de Faraó. Como elas eram tratadas, como eram perfumadas. Não adianta explicar. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Se você tem um chamado de Deus na sua vida, uma promessa de ser um pregador ou pregadora, ou até mesmo se você já tem um ministério, leve o seu ministério a sério, venha se capacitar ainda mais na palavra de Deus e aprender os detalhes das Escrituras, os mapas das cidades da Bíblia, os costumes e culturas típicas daquela época e muito mais. Acesse o nosso site que está na descrição e conheça o nosso treinamento, que irá fazer você se aprofundar ainda mais nos textos bíblicos.